Fala galera, beleza? Eu sou o Jorge, seja bem-vindo ao canal do Jogar Ensaiada. No vídeo de hoje entrevistamos o grande André Henning, narrador do esporte interativo, jornalista, uma referência da comunicação brasileira. Mas antes de você acompanhar esse bate-papo muito legal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação para você não perder nada do Jogar Ensaiada. E agora, roda a vinheta e confira a entrevista com o André Henning, a fera! E aí, meu jovem? Fala André, beleza, cara? Tudo bem? Desculpa a Seja demora bem-vindo aí, aqui ao Jogar cara. Ensaiada. Desculpa o atraso aí. Cara, eu acordei cedo e aí fiz um negócio e voltei a dormir e capotei, velho. E aí, puta, acordei agora há pouco. Foi mal. Acontece. Minha cara de sono, inclusive, mas tô tomando um cafezinho aqui. E aí? Faz parte da quarentena, né? Faz parte, eu tô todo atrasado. E ontem eu tava apanhando o meu computador aqui, fiquei até tarde, cara, pra resolver os negócios e, enfim. E aí? Perde a noção da hora, né? É. E aí? Pô, muito obrigado, quero agradecer por você Imagina. topar essa live com a gente aí. Você é uma das nossas referências aqui do Jogar Ensaiado, um grande profissional de comunicação. Eu, como um jornalista recém-formado, estou muito feliz de te ter aqui. Imagina, pô. Tô à sua disposição, vamos lá. André, vou começar com uma pergunta logo do começo, né? Como é que foi essa escolha para o jornalismo, cara? Teve muita influência do seu pai nessa situação? Teve indireta, né? Não teve diretamente, assim, nunca sentei para conversar com meu pai, eu quero ser jornalista, tal. Nunca. Foi natural. Eu via o que ele estava fazendo, gostava e quis seguir os mesmos passos, mas com uma veia mais ligada ao esporte, né? Eu gostava de ouvir futebol no rádio. Eu sou um cara apaixonado pelo rádio. Inclusive, eu durmo ouvindo rádio. Então, rádio de notícia, né? Não música. Então, assim, nunca tive uma influência direta de conversar, sentar e conversar, mas indireta demais, né? Demais. E quando você começou, você passou por diversas áreas, né, cara? Até locutor de música, você já foi, mas essa veia do esporte te puxou? Como é que foi essa questão do começo de carreira aí? Eu comecei no esporte, eu comecei numa rádio FM, que estava começando a fazer noticiário. Era uma época que isso não era comum, só tinha a CBN no Brasil. E aí, em Salvador, o dono da rádio Cidade, que hoje se chama Rádio Metrópole, ele quis fazer uma rádio também de notícias no FM, com uma parte dela de notícias, né? Então tinha o Jornal da Manhã, aí depois tinha o Jornal da Tarde, tinha o Jornal do Meio-Dia, e enfim, ele foi ampliando ao longo do tempo a programação de notícias na rádio. Mas ela era uma rádio de música, que tinha um noticiário. Então eu entrei para falar e fazer a parte de esportes nesse noticiário. Só que assim, só que eu fui fuçando na rádio, fui mexendo, fui criando coisas e fiz de tudo. Então assim, eu fiz férias, precisava do dinheiro, precisava da grana, achava legal. Então eu fiz férias de um cara que, né, um locutor. Os horários eram de 4 horas. O cara entrava das 2 às 6, das 6 às 10, das 10 às 2 e tal. E acho que saiu de férias o das 2 às 6 da manhã. E aí eu peguei, falei, pô, não tem ninguém pra fazer as férias, eu faço, né? Ganhava um salário e tal. Então eu anunciava música, tocava música, comercial, aprendi a editar, aprendi a fazer um monte de coisa na rádio, fuçando, me mexendo e procurando. Porque eu sempre fui curioso, sempre quis mexer nas coisas. Eu era aquele cara de instalar o videocassete, Vocês não são desse tempo, mas era uma época que você não era plug and play, né? Você não pegava o USB e encaixava. Era uma época que você tinha que instalar cabo, você tinha que entender a dinâmica dos equipamentos. Então eu aprendi muito, cara, nessa época, porque eu fiz de tudo lá na rádio. E como é que você começou a ser narrador, cara? Como é que chegou essa questão de narrar futebol? Também foi vendo na rádio lá? Não, foi aqui em São Paulo já. Lá eu fiz só noticiário mesmo, lá a gente não tinha transmissão esportiva. Eu vim para cá, para São Paulo, comecei como repórter numa rádio, na Band FM, né, na equipe do Éder Luiz. Eu não era funcionário da Bandeirantes, né, eu era funcionário do Éder e ele comprava o horário na Band, enfim, ele negociava o horário. Depois fomos para Transamérica.
Mas ele... comecei como repórter, fiquei durante muito tempo só como repórter. Eu comecei com o Éder em 97 e fui ter minha primeira chance de repórter, sei lá, em 2004, por aí. Então... Beira de campo, né? Eu era repórter de ficar atrás do gol. Muitos desses jogos históricos que a gente está vendo hoje aí, eu era repórter atrás do gol. Tinha uma visão diferente do negócio. Então, e aí pintou a chance. Um dia o narrador faltou, precisava de um cara para narrar Fórmula 1, aí eu fui, fiz, gostaram, continuei fazendo só a Fórmula 1. Aí na Olimpíada precisaram de alguém para narrar um vôlei, eu fui, fiz, gostaram, fiquei, e aí acabei virando narrador. O Éder me convidou para ser narrador de futebol, eu topei, só que assim, na rádio, eu transitava nas duas, né? Eu continuava sendo repórter e narrava de vez em quando. Eu só virei narrador mesmo, de fato, quando eu fui para o esporte interativo. Aí é que eu virei 100% narrador. Aí focou só em narrar, né? Isso. E o André, ontem o Vilani postou uma foto, né, antiga, né, de você e dele lá, até brincou carequeixo, na época já era careca, e ele cabeludo, né, diferente. Como é que era essa relação com a galera de beira de campo ali, cara? Pô, a gente tinha... Foi eu que mandei a foto pra ele ontem, inclusive. Eu tava aqui, eu te falei que eu tava apanhando do computador aqui, e achei algumas coisas aqui no meu HD e tal, e mandei pra ele. Cara, era muito legal. A gente se divertia. E tem uma galera dessa época que tá aí até hoje. Então, assim, nosso time de repórteres era eu, Vilani, Quesada, que tá na Fox, Eduardo Afonso, que tá até hoje aí na ESPN, o Osmar Garrafa, que tá na TV Gazeta aqui em São Paulo, pô, e uma galera assim que não foi pra TV, mas que tá aí até hoje. O Capriotti continua na rádio, e tem vários. Então a gente era muito amigo, cara. A gente nas grandes coberturas, a gente ficava junto, Então foi legal, cara. Foi uma época que... E tem a molecada mais nova, né, que chegou depois. O André Galvão, que estava na Band outro dia, chegou depois. E a gente aprendia com os mais velhos também, né? Os nossos ídolos, os caras que a gente ouvia no rádio. Pô, eu tive chance de trabalhar com eles. Romeu César, o próprio Zé Calil, vários caras que... Márcio Bernardes, caras que a gente ouvia, Romeu César, caras que a gente ouvia e a gente teve chance de trabalhar com eles. Então foi bem legal. A gente tinha uma turma boa, cara. A gente tinha uma turma bem legal. Eu vi essa foto, eu achei, pô, foto bacana, histórica, né, cara? Hoje em dia vocês são dois ícones aí da narração ali, mostrar como é o caminho até chegar, né? Assim, eu tenho uma relação com o Guga muito especial, né? O Guga é meu amigo há muitos anos. O Guga foi meu estagiário na rádio, então, lá na Transamérica. Então, a gente tem uma relação muito legal. Quando ele começou a narrar, enfim, o Oscar é o cara que indicou ele, que guiou o Guga. Mas enfim, a gente trocava ideia, ele estava lá na Espanha quando ele começou a treinar e tal. E foi bem legal, cara. Foi bem legal ver a transformação dele em narrador, porque vários repórteres que têm se transformado em narradores ao longo dos tempos. Eu acho que é um caminho muito bacana. Eu acho que é um caminho, acho que é legal pro narrador ter passado pela reportagem e entender a dinâmica do jogo lá de baixo. E não só do jogo, mas da relação com as pessoas, com o técnico, da leitura do jogo, da leitura da competição, da leitura do dia a dia. Então, é legal. Tem uma relação com o Guga bem legal, assim, de amigo mesmo, de irmão. E ali, como repórter, às vezes você acaba aprendendo a relatar o jogo também, né? Que às vezes o narrador te chama e você tá ali mais de perto, você tem uma visão, às vezes, menor do que a privilegiada em relação a de cima, né? E você lê melhor o jogo, às vezes. É diferente, é uma leitura diferente, né? Porque você, quando tá atrás do gol, você não tem uma perspectiva do jogo que te ajude muito. Você, por exemplo, a primeira vez que me perguntaram se o cara estava impedido ou não, eu respondi, sei lá.
Como é que eu vou saber, pô? Aqui atrás do gol... Não tem como, você não tá na linha? Não tem como, cara, não tem como saber. Aí eu aprendi, cara, eu aprendi a ler, olhar pro bandeira rápido. É uma técnica que eu desenvolvi de leitura de... Porque você tá atrás do gol, você tá vendo ali no mesmo nível dos caras, você vê um outro jogo, é uma outra coisa. Como narrador é diferente, mas é legal. Eu acho que além do jogo, eu acho que é legal na relação. Você vê como que o técnico é com os jogadores, como que os jogadores chegam pro jogo, como é o dia a dia. Eu acho que a leitura do elenco, né, da dinâmica do elenco, é melhor do que a leitura do jogo. O jogo é melhor estar na cabine, mas é legal, porque você passa a conhecer as pessoas, você passa a conhecer quem treina, quem não treina. Então é interessante. É uma visão diferente que eu recomendo para todo mundo. Tem que começar como repórter, cara. Se você vai ser apresentador, se você vai ser narrador, seja lá o que você quiser ser, comentarista, tem que começar como repórter. Muito legal, excelente dica aí. André, quem é a sua maior referência na profissão, se você tem algum? Cara, eu tenho uns caras que eu gostava, né? Que eu admirava. Era o Osmar Santos. Cara, eu admiro muito os narradores de rádio. Os narradores de rádio, eles são, na grande maioria, artistas, caras que têm dom. Enfim, eu acho que é uma profissão bem difícil, então eu admiro todos. Mas eu queria ser o Osmar Santos, cara, quando eu era moleque. Eu queria ser o Osmar. Ídolo, né? Então, assim, eu admirava o Osmar no rádio e o Galvão na TV. Osmar no rádio e o Galvão na TV. Sempre foram minhas duas referências. Aí, depois que você começa na profissão, que você vai conhecendo mais, você vai admirando outros caras, você vai vendo, pô, esse cara é... Então, o Éder Luiz, que era meu chefe, e continua aí na Rádio Transamérica até hoje, é um cara que eu sou fã dele, eu sou fã do Luiz Roberto, eu sou fã do Pedro Ernesto, lá da Rádio Gaúcha, eu sou fã do Caixa, da Itatiaia, eu ouço rádio do Brasil inteiro, então eu tenho, assim, eu admiro vários caras, mas hoje, assim, são esses. Eu acho que o Luiz Roberto hoje é o cara que tá num grande momento. Tá bem mesmo. Agora falando sobre um dos grandes momentos da sua carreira, né? Eu me emocionei, por exemplo, foi na narração do título mundial de handebol feminino, né? Como é que foi transmitir essa história? Foi legal, cara, porque tinha todo o envolvimento, né, com as meninas. Era diferente você torcer de uma forma genuína ali. Você, no futebol, eu acho que você acaba conhecendo muitas pessoas e quanto mais você conhece as pessoas, mais você tem problemas com as pessoas, né? Isso é na vida normal, né? Você se apaixona por alguém, você se apaixona por uma figura que aí você vai conhecendo, a chance de você se decepcionar é muito grande. Então, é a mesma coisa no futebol. No futebol você acaba torcendo pelas pessoas, você acaba se envolvendo muito. E no handebol eu não tinha de início esse envolvimento. O envolvimento que eu tive foi quando eu comecei a narrar. E foi tão legal, cara, foi tão diferente do futebol, por exemplo, que eu me senti campeão junto. Então, foi bem legal. Eu tenho até hoje relação com várias das campeãs mundiais, com o Morten, que foi o técnico dessa conquista. Então, eu sou um privilegiado, porque eu narrei um título inédito do esporte brasileiro e que vai ser difícil a gente repetir, porque a gente já foi campeão mundial de vôlei, a gente já foi campeão mundial de basquete, a gente já foi campeão mundial de futebol. Então, assim, o título inédito do handball... Inédito é difícil, realmente. Quem narrou foi eu. Então, foi bem legal. Foi uma experiência bem legal, uma das maiores que eu já tive. Verdade, olhando por esse lado, inédito é realmente muito difícil. O esporte interativo sempre foi muito atencioso com os clubes do Nordeste, né, cara? Como é transmitir os jogos dessa região? A galera é muito apaixonada, né? Eu adoro, cara, porque assim, eu fui criado no Nordeste praticamente. Por conta da profissão do meu pai, eu mudei muito, eu morei em vários países até, da época do meu pai correspondente, mas o lugar que eu mais
me sinto em casa é Salvador. Então, eu passei uma parte importante da minha vida em Salvador, de adolescência, de querer ver jogos e tal, e vi o drama dos meus amigos. Eu não torcia para os times da região, mas eu vi o drama dos meus amigos de não poderem ver o jogo do Bahia, de não poderem ver o jogo do Vitória, de não, e serem obrigados a engolir Corinthians, a engolir Flamengo, Vasco, Fluminense. Então, eu vivi de perto esse drama. Então, eu sei o que é o sofrimento do cara. Hoje é fácil, hoje qualquer jogo ele liga lá, o Campeonato Baiano passa na televisão, passa lá no Premier. Mas não era assim. Então, e outra, você mostrar isso para o Brasil inteiro, né? Então, fica vendo lá, mas mostrar isso para o Brasil inteiro é sensacional. Então, eu tenho o maior orgulho de ter sido aí uma das vozes a mostrar para o Brasil o futebol não só do Nordeste, mas também do Norte, o Repá, a Copa Norte, a Copa Verde, né? Copa Verde, que eu narrei jogo do Brasília, do Cuiabá, foi uma experiência bem legal e eu morro de vontade. É uma pena que a gente não tem mais os direitos, mas eu morro de vontade de narrar de novo a Copa do Nordeste. É um campeonato diferente, são torcidas diferentes, né, cara? Você vê uma paixão ali que, para quem é habituado com a elite, como você citou aí, clubes que eram mais fáceis de transmissão, a gente não está acostumado a ver, por exemplo, o Santa Cruz está com o estádio lotado, uma média sempre, quase todo jogo, né, cara? Tá lotado lá. Então, tenho certeza que foi um período muito legal, né? E assim, o Santa é o que fica mais em evidência, assim, e na época era, porque o Santa tinha subido da D para A, e aí caiu de novo, mas assim, você vai na Fonte Nova, cara, o torcedor do Bahia vai, qualquer joguinho é 15 mil, 20 mil, e jogão então é 50 mil, então o torcedor do Sport lota a ilha, o Castelão, cara, fazer um Ceará e Fortaleza. Eu tive a chance de fazer Ceará e Fortaleza na primeira divisão do futebol brasileiro, não acontecia há mais de 20 anos, e aconteceu na temporada passada, a gente narrou, a gente transmitiu lá no Castelão. Você fazer um Ceará e Fortaleza é um negócio maravilhoso. Eu já fiz Santa e Sport, já fiz final de Copa do Nordeste no interior, em Arapiraca, em Campina Grande, e as pessoas são apaixonadas por futebol, cara, e não é porque o time não tem uma certa relevância nacional. Se você olhar, por exemplo, o Campinense, que foi a 2 finais de Copa do Nordeste, uma ganhou, são times que não têm relevância nacional, mas que têm relevância na vida dos seus torcedores, na vida da região, na vida da cidade. Então, para aquelas pessoas é o jogo mais importante do dia. Pode estar passando Brasil e Alemanha no dia. Se tiver Campinense 13 é muito mais importante que Brasil e Alemanha. É muito mais importante. E dependendo do Campinense, o 13 dá mais alegria que o Brasil, né? Pois é, então assim, e para aquela galera, para o torcedor desse time, é o jogo mais importante da vida. Então, eu gosto muito, cara. Eu aprendi a admirar essa torcida, e é uma torcida mais leve, né, cara? Apesar de que Campinense 13 tem um detalhe interessante, às vezes na mesma família, né, tem torcedor do Campinense e do 13, tem irmãos, às vezes pai e filho, eles não se falam no dia do jogo, cara, no dia do clássico eles não se falam. Coisa de... não se fala. E assim, eu cheguei num bar um dia, lá em Campina Grande, que eu já fui algumas vezes a Campina Grande, e vi que tinha uma mesa de gente falando do 13, outra mesa de gente falando do Campinense e tal. Porque quando começa a falar de futebol, você sai com seus amigos. Quando o assunto passa a ser futebol, imediatamente, cara, as pessoas se separam. Quem é 13 anos vai para um lado, quem é raposeiro, que é campinense, vai para o outro. Cara, as pessoas passam a não se falar. Você fica aí, eu fico aqui. É um negócio de maluco, cara, é um negócio de maluco. Mas é mais leve, não tem assim, até tem, mas tem menos. Negócio de dar tiro, de matar, sabe? É uma outra história, é um outro clima que você torce. É uma rivalidade que fica ali no máximo no extracampo, aquela coisa de gostar um do outro. E uma rivalidade que eu acho que é respeitosa, porque a rivalidade que a gente está acostumado aqui no Sudeste, no Sul, é uma rivalidade mortal, né? Então é diferente, cara, é diferente. As pessoas se respeitam. Evidentemente que tem exceções, tem crime organizado em várias torcidas, em todas as regiões, mas é menos. Lá é menos do que aqui.
Entendi. Hoje você é o narrador principal da Champions League lá no Esporte Interativo. Como tem sido esses anos narrando a competição mais popular do futebol entre clubes? Então, cara, é legal, é um privilégio, né? Eu divido com meus companheiros de esporte interativo, de Turner, essa honra. É, pô, é legal. E engraçado, eu não era um grande fã de Champions. A Champions não era isso que é hoje, quando eu cresci. A Champions era uma competição legal, que a gente via de vez em quando e tal, mas não era. A gente tinha muitos jogadores bons no Brasil, a gente tinha... era outra história. Você, para ver bom futebol, você não precisava ver a Champions. Hoje você precisa ver a Champions. Hoje a Champions é o filé do futebol mundial. Então, é um privilégio, cara, poder fazer parte disso. É algo realmente único. Poucos narradores têm esse privilégio, e eu, graças a Deus, tenho. E como é que foi aquele ano de transição, né? Logo quando vocês assumiram ali para ter o direito de transmitir a Champions, ele era da ESPN. Eu vi você falando numa live que no início eles não conheciam o trabalho do esporte interativo. Como foi esse desafio de provar que vocês tinham condição de transmitir e de serem excelentes como são hoje? Foi um desafio, cara, porque assim, a gente rompeu com uma tradição que existia há muitos anos. Eu acho que a ESPN narrava Champions, sei lá, há 20 anos, não sei. E assim, as pessoas estavam acostumadas daquele jeito, estavam acostumadas com aqueles narradores, aqueles comentaristas, aquele jeito de transmitir, que a gente era diferente, a gente veio para fazer realmente diferente. E o que mais incomodou foi que pessoas começaram a julgar nosso trabalho sem conhecer e sem ver. No dia que saiu a notícia que a gente seria os novos detentores de direitos de transmissão da Champions, as pessoas começaram a meter o pau, pessoas que não conheciam a gente, pessoas que não sabiam o que era o nosso trabalho. E começaram a detonar a gente, detonar. Inclusive, os ditos críticos. De críticos tem muito pouco, eles são palpiteiros, mas enfim. E aí, cara, foi um desafio, porque a gente apanhou muito sem motivo. Eu acho que uma coisa é você fazer e o cara te criticar. A outra é você, sem fazer, o cara já te criticar, sem conhecer. Então... Nem viu o trabalho? Como é que avalia? Pois é. E aí, só um rápido exemplo. A ESPN tinha um correspondente internacional, que está lá até hoje, que é o João Castelo Branco, que mora em Londres, estava lá. Ela tinha um. A gente teve 7. Então, assim, a gente deu um salto que foi, assim, foi abismal, assim, foi um negócio... Então, eu acho que, por mais que você não goste do nosso estilo, por mais que você não goste do narrador, do comentarista, do repórter, ok, isso é opinião, cada um pode ter a sua. Mas não respeitar o que a gente cobre a Champions como se fosse o futebol brasileiro. A gente tem mais repórteres na Europa do que no Brasil, para ter noção. Então, isso tem que ser respeitado. Então, foi legal ter tido esse desafio, porque mexeu com a gente, deu uma instigada, e principalmente porque a gente deu conta. Então, foi legal. Tá sendo legal, né? Com certeza. André, vou dar uma pausa nas nossas perguntas agora, porque eu coloquei uma caixinha de perguntas aqui, abri para o público, tem alguma dúvida em relação a você, e selecionei algumas perguntas. A primeira pergunta é do Matheus Novaes, e ele pergunta como é trabalhar com o Ale Oliveira. Às vezes dá um medo das piadas dele? Não dá medo, não. É porque ele responde pelas piadas dele, né? Ele que se vire depois com a bucha. Mas, pô, é ótimo, cara. O Ale, ele não só é um cara alegre, bem-humorado, piadista, mas ele conhece de futebol. Então, assim, eu acho que quem olha o Ale só pelo lado do humor tá completamente equivocado. E ele é um cara que ele ajuda muito o narrador, porque ele conhece o ritmo, ele sabe a hora que ele tem que falar muito, a hora que ele tem que falar pouco. E isso ajuda muito no ritmo da partida, que é algo que eu, como narrador, prezo muito. Eu tenho que dar uma intensidade pro jogo. Eu preciso dessa intensidade
para manter ali viva a atenção da partida. Então, o Ale é maravilhoso. Adoro ele. Excelente. A outra pergunta é da página De Virada. Qual jogo te marcou mais como narrador? Ah, cara, é assim... Foram muitos. Não tem, assim... Eu narrei jogos maravilhosos, por exemplo, no rádio, na época do... Mas eu acho que o que fica mais pra galera é o Barcelona e PSG, né? O da virada. Então... O impossível aconteceu, meu Deus do céu. Eu acho que é um jogo que mostra assim, bastante do que eu sinto do futebol, da narração, que é um negócio completamente espontâneo e porque assim, esse jogo ele foi narrado por outros. Esse jogo estava sendo transmitido em 3 canais no Brasil naquele dia. E os outros 2 canais foram narrações assim, vem cruzamento para a área, toque, gol! E o meu não, cara, o meu foi completamente o que eu sou, né, espontâneo e diferente, né, então eu acho que esse jogo é o que fica mais marcado. Cara, eu tenho uma história sobre esse jogo, eu tava comprando esporte interativo, quando saiu o gol do Sérgio Roberto, eu quebrei o meu ventilador, cara, que eu não acreditei, eu tava levantando assim, aquele ventilador de chão, eu dei um bicudo, quando eu vi, quebrou, minha mãe falou, o que é isso? Eu falei, mãe, não sei, 6-1 aqui, inacreditável, aí tava um impossível, aconteceu, meu Deus do céu, na televisão, foi uma loucura. Foi legal, cara, eu tava de pé já narrando o final do jogo, foi bem legal, foi uma experiência marcante e que até hoje a galera pega a narração e replica em gols de outras pessoas. Né? É legal quando isso acontece, é marcante. A última pergunta aqui, ela foi tão perguntada que tem 5 pessoas que perguntaram, vou usar o exemplo do João Vitor, que foi o primeiro. Qual foi o gol mais emocionante que você já narrou, que chegou até a faltar voz, você não sabia como narrar, foi aquele improviso master? Eu acho que esse aí é um bom exemplo, o gol do Sérgio Roberto. Eu já tive vários gols que faltou voz, na própria Olimpíada, no basquete, várias vezes faltou voz. O Brasil lutando por vaga na Olimpíada, lutando por vaga no Mundial, várias vezes. Essa é uma diferença, assim, que eu não me preocupo muito com isso. Mas vai desafinar no gol, mas a voz vai... Dane-se! Acontece, é na hora da emoção ali. O torcedor, quando ele tá no estádio, ele não fala pro cara do lado, falou, você tá ficando rouco aí? Você tá... Então, assim, eu me sinto um torcedor, eu me sinto um cara... Eu sou um porta-voz daquela emoção que eu tô vivendo e transmitindo aquilo para quem tá assistindo. Na verdade é isso, eu não tô ali fazendo um trabalho eu dei esse exemplo outro dia, até porque eu estava apanhando com o meu computador aqui, eu dei um exemplo, você não consegue pegar um HD e transferir um negócio de um HD para outro, sem passar por um computador. Então, assim, eu tô ali para passar isso aqui para isso aqui. Eu não tô ali facilitando essa transmissão direta. Tá passando por mim, tá passando por aqui. Então, eu vivo isso aqui para poder passar isso para você. Eu não sou um simples relator dos fatos. Eu sou um cara que estou transmitindo para quem está em casa o que eu estou sentindo. Então, eu acho que esse é o meu segredo, é a minha característica. Não é segredo, é a minha característica. A minha característica eu estou vivendo aquilo. Se você achar que eu não estou vivendo aquilo, você está redondamente equivocado. Tem muita gente que fala, nossa, tá exagerando, nossa, tá não sei o quê, nossa, tá não sei o quê. Sim, porque o futebol é um exagero. Você, quando tá vivendo o futebol, você xinga a mãe, xinga o juiz, você faz coisas que você depois se envergonha, inclusive. Então, eu estou vivendo aquilo. Tudo que eu estou falando para você numa narração, eu estou vivendo. Excelente, concordo plenamente. André, voltando para as perguntas aqui do Jogada Ensaiada, agora um assunto mais opinativo seu. O que você acha da elitização do futebol que tem sido feito recentemente? Você diz o quê? Em preço de ingresso, essas coisas? Preço de ingresso, a questão, ultimamente o Flamengo entrou com um pedido de fim da meia entrada, não foi o primeiro clube a fazer isso. O que você acha disso?
Cara, assim, ó. Eu não vou nem entrar no mérito da minha entrada, né? Porque isso é um problema geral do Brasil. Mas, Uhum. Há um exemplo disso. sim. Eu acho assim, ó. O futebol, ele é um negócio que envolve muito dinheiro. Então, Olha, ali tá na live aí. ele é um mala do caralho. Fala ali, um Mas, abraço, cara, sou seu fã. assim, o futebol envolve muito dinheiro, cara. Você não tem como. O torcedor do Flamengo, vamos pegar o exemplo que você deu aí do Flamengo. Pô, o torcedor do Flamengo, ele acha que dá pra ir no jogo pra pagar 10 mil reais? Não dá, cara. Não dá. O Flamengo, ele tem conta pra pagar. E assim, o Flamengo, que é o Flamengo, que ganhou tudo, que é a máquina, que é não sei o quê, mandou embora a gente agora, cara. Então, assim, as contas, elas precisam ser pagas. Então, assim, o que eu acho aqui, no Brasil, nós temos uma característica que o futebol é do povo, né? É uma característica um pouco diferente do que acontece na Europa, que quem vai é a classe média alta, um ticket na Europa custa caro, você vai no estádio, geralmente o cara que vai ao estádio, ele consome lá a cerveja dele, ele consome a pizza dele, o cachorro quente, o cara gasta uma grana para ir. O cara para no pub antes, o cara para no pub depois. É um evento, é tipo você ir no shopping, tá? Você vai pronto para gastar. No Brasil é uma característica diferente. O Brasil tem o futebol como algo do povo. Então tem que ter uma forma de, pelo menos algumas pessoas irem ao estádio gastando menos. E eu acho que os clubes têm feito... Eu não sei como é que é a história do Flamengo, tá? Mas eu acho que tem clubes que fazem isso, né? Que tem os projetos lá de sócio-torcedor mais baratos, que tem uma área determinada do estádio que é mais barata, porque tem que ter um pedaço, pelo menos, por menor que seja, tem que ter um pedaço focado nessa galera. Mas a gente não pode esquecer que, cobrando ingresso de 10 reais, não dá para você querer que o Romário jogue no seu time, porque o salário do Romário é muito alto, entendeu? Então é uma conta que não dá pra gente pensar, não dá pra gente bater palma pra Champions e reclamar do preço do ingresso. Então, porque são coisas incompatíveis. Então tem que ter um pedaço. Mas, se você quer um futebol profissional, é isso, cara. O cara tem que ser muito mais parecido com o europeu, de ir pro estádio, de comprar. Eu vejo eu vou de vez em quando lá como torcedor é o único lugar que eu vou, né? É na Arena Itaquera, lá na Arena Corinthians. Tem a loja, você consome os produtos lá, é um investimento, é uma grana, cara. Se você vai com o seu filho para um jogo, você gasta uma grana. E é isso que o clube está contando do seu torcedor para poder pagar a conta. Então, é uma equação difícil de você fazer, mas tem que ter para todo mundo. O Vilmar Moura colocou aqui nos comentários da live que se tirar a geral do Maracanã prejudicou muito essa gente. Você acha isso também? Essa gente que precisa do acesso. Mas o mundo modernizou, né, cara? O mundo evoluiu, não dá para você ter mais... Porque antes, o cara ia na geral, era a torcida misturada, todo mundo se dava bem. Quadrado. Então assim, vivemos tempos diferentes, vivemos um momento diferente. Eu acho que hoje a geral, por exemplo, é impraticável. Eu acho que tem que ter um setor com preços parecidos, mas não dá para ser em pé do lado do campo, não, né? Eu acho que a gente evoluiu. Mais popular, né? Tem que ter, mas não dá para ser em pé, torcida misturada. Infelizmente, mas não dá mais. André, falando agora no ar com o André Henning, né, que é um sucesso, eu gosto muito. Tem alguma entrevista que você gostou mais?
Não, travandei, tá tudo bem? Cara, eu sou muito suspeito do programa, porque eu adorava fazer. Eu me divertia muito fazendo, cara. Eu me sentia, às vezes, até meio que um ladrão, assim, porque eu tava roubando tanto conhecimento do cara, eu tava aproveitando tanto para mim, e acho que esse foi o segredo, esse é o segredo das entrevistas. São coisas que, para mim, estão fazendo tão bem, que acaba fazendo bem também para quem tá assistindo. Todas as entrevistas, cara, eu aprendi muito, sério mesmo, assim, eu aprendi demais. E teve alguém que você gostaria de entrevistar e ainda não conseguiu? Ou alguém que já nos deixou? Isso. Um monte. Faltaram várias entrevistas. Faltou, Neymar, Ronaldo, Romário, Ivaldo. Um monte. Ainda tem muita gente para entrevistar. Eu gostaria muito de entrevistar, por exemplo, o Thiago Silva, que é um cara que eu sou um grande crítico. Adoraria conversar com ele, mas a assessoria dele nem me responde, então nem me respondia na época, e enfim, eles não têm interesse em falar comigo, então, mas tem muita gente. Eu adoraria conversar com o Galvão, que é meu ídolo. Eu levei o Osmar Santos. Levei o Osmar Santos, cara, no programa. O Osmar Santos, que tem problema com fala, que tem problema com tudo. Consegui levar no meu programa e conversei com todas as dificuldades, mas conversei um pouco com ele. Mas o Galvão, a Globo não libera. Eu não consegui levar o Casagrande no meu programa, que é um amigo pessoal que eu tenho, que eu adoraria. Porque a Globo não libera ninguém lá do elenco dela para poder conversar com a gente. Então, tem um monte, várias entrevistas que eu queria ter feito e quero fazer ainda. E vai fazer, o futuro tá aí. André, uma pergunta agora tem muita galera que está assistindo a gente aí que é recém-formado, que é estudante de jornalismo, que é seu fã. Qual a dica que você daria para esse pessoal que está começando? Treinar muito, cara. Treinar muito. Tem que praticar. A narração, se você está querendo começar na narração esportiva, né? Você tem que treinar muito, cara. Pega aí. Hoje em dia você tem a facilidade de ter jogo toda hora na TV. Você dá um clique no YouTube. Na minha época era difícil. Você tinha que gravar um jogo no videocassete para depois colocar na TV e tal, para poder narrar. E hoje em dia você consegue fazer isso com um clique do seu celular. Então, tem vários jogos completos aí para você narrar, seja na televisão, seja no YouTube, seja onde for. Então, treine, vá praticando e aprenda idiomas. É o que eu sempre falo. Aprenda vários idiomas. Não é só falar bem inglês, não. É aprender vários idiomas, se você puder, porque faz a diferença. Com certeza. Agora, voltando um pouco para sua carreira, você tem vários bordões, né, cara? Quem sabe na bola parada, tem que apanhar de cinta. Como surgiram eles, André? Naturalmente, cara. Assim, são frases que eu vou soltando e que eu saco. Não. Pô, essa foi legal. E aí vai ficando. Aí, quando eu vejo, eu já repeti num outro jogo, já repeti no outro e acaba virando. Não passando o bordão e ficar criando o bordão. Surgem. Eu ouço alguém falando, eu já vivi algo que eu falei, então alguma coisa que acontece. Quem sabe na bola parada aconteceu no jogo, naturalmente. Não ouvi ninguém falando, um jogo que estava difícil, muita falta, o jogo não rendia, teve uma falta, né? Eu falei, não tá dando com a bola rolando? Quem sabe na bola parada? E aí, às vezes, a intensidade que você fala, quem sabe na bola parada? Aí virou, eu repeti e virou. Então, não tem preparação, não. Acontece. Agora, uma pergunta em relação a gente falou do Neymar aí, né? Falou daquela virada, né, cara? Depois você teve uma conversa com ele mostrando aquela narração Neymar da Champions, que ele fez o gol na Juventus, né? Como é que foi essa final também, cara? Foi um jogaço, como é que foi narrar ela? Foi legal, porque foi a primeira final que a gente narrou em loco, né? Então, foi muito especial, porque era essa época aí que a galera tava
desconfiando da gente, estava metendo pau na gente. Era o último jogo da ESPN como detentora dos direitos e nossa apresentação para a galera da UEFA. A gente tinha ido para a final da Europa League, de lá da Polônia a gente foi para a Alemanha, para Berlim, e ficamos lá 10 dias antes da final, fazendo nossa programação ao vivo de lá. O meu programa, o No Ar com o André Henning, era diário. E aí no meio aconteceu a confusão da FIFA, o Blatter renunciou, o Zico anunciou a candidatura dele no meu programa. Então, assim, várias coisas aconteceram durante a semana que mostraram, assim, o nosso tamanho, que mostraram, sabe, nós vamos fazer isso aqui bem feito, nós vamos arrebentar. Então, e o jogo era o final disso, o jogo era o clímax, né, do que aconteceu na semana, e era tipo a nossa apresentação para o Brasil. Aquele jogo, inclusive, ele não foi exibido ao vivo. Os direitos de TV aberta, que eram os direitos que a gente tinha, eles eram, para a final, eles eram exclusivos da Globo. Então a gente narrou no estádio, na cabine, na hora, mas esse jogo só foi exibido à noite. Então foi diferente, cara, porque foi assim, tipo, foi a nossa apresentação pra galera. Falar, nós vamos fazer desse jeito aqui, ó. Então o gol do Neymar no final foi só a coroação disso, foi bem legal. Foi uma tarde/noite bem especial. Imagino. Agora, uma pergunta também sobre o futebol atual. Vocês do Esporte Interativo conseguiram os direitos de alguns jogos do Brasileirão, né? E como foi também narrar o Brasileirão, cara? Narrar para torcidas como se eles apaixonadas, falando do Ceará e Fortaleza. Então, cara, eu acho assim, eu acho que e aí não tem nada a ver comigo, mas eu acho que a contribuição da Turner pro futebol brasileiro, por mais que esteja tendo um monte de notícia aí, que eu não sei a veracidade realmente, não é a minha área, mas assim, eu acho que a Turner, ela deu um belo exemplo de que existe vida fora da Globo, né? A Globo, os clubes eram reféns da Globo, os clubes, vários ficaram e até continuam sendo, pelo que a gente lê, meio que escravos da Globo. Então, eu acho que no momento que a Turner entrou e comprou os direitos de TV fechada, ela multiplicou por 9 o valor dos direitos de TV fechada. 9! Então, assim, é um negócio muito sério, né, cara? A valorização enfim, mostrou que existe uma possibilidade, uma alternativa. E agora, se vai passar a lei, se não vai, enfim, tá aí, o caminho tá aberto. Mas existia no futebol brasileiro uma barreira, né? Existia uma barreira. O futebol brasileiro tinha um dono. E a gente viu que não é bem assim. Era um monopólio, né, cara? E agora, opa, peraí, não é bem assim. Então aí estão chegando aí os streamings, as poderosas do streaming, estão chegando as TVs de clubes, estão chegando... E assim, o futebol não tem um dono. O dono do futebol é o clube. São os clubes. Os clubes de futebol são os donos do produto. E eu acho que a chegada da Turner, ela nessa briga de direitos, de conseguindo os direitos, ela mostra isso. Ela dá um respiro aí pra galera ver, pode ser diferente. E ontem teve um exemplo disso, né? A transmissão do Flamengo na Flá TV, batendo de frente com a Globo, mostrou que os clubes estão acordando em relação a isso, né? Eu acho que por mais que tenha acontecido de uma maneira bem esquisita, sim, eu acho que os clubes estão, porque assim, o problema é que os clubes, cara, eles venderam um produto até 2024, né? Não dá pra gente esquecer isso. Contrato vigente. Até 2024. Isso em 2016 eles venderam. Até 2024. Então, assim, quem comprou isso, comprou pensando no produto que estava sendo vendido. Então, tem muita coisa de detalhes que precisam ser pesados.
Mas, sem dúvida, que é um novo caminho aí e que os clubes vão aproveitar. Agora falando sobre, atualmente a gente vive infelizmente uma pandemia aí, o que você achou do retorno do Carioca tão cedo assim? Sem comentários, cara. Não, acho que é completamente descabido e sem comentários. Eu acho que os caras que fizeram isso não têm amor à vida, não têm amor às pessoas, não têm. Eu acho que é um negócio. Acho que é uma aberração. Mas. E aí é diferente, é esquisito, porque tá bom, mas e aí? Se você for escalado, então não narra. Não é assim, cara. Eu tenho um emprego, eu sou um empregado. Seu trabalho. Eu sou um empregado. Agora, se alguém falar para mim, vai lá narrar, não vou. Agora, narra aí da sua casa, que nem a gente tá lá. A gente tem um produto chamado Arquibancada aí, que o Jorge Igor narrou ontem com o Vitor Sérgio, se não me engano, o jogo. Tá? Cada um da sua casa e tal. É o trabalho, é o nosso trabalho. O nosso trabalho é esse. Agora, se falarem para mim, vai lá, não vou. Mas ninguém vai falar. Na Turner, não vão falar isso, porque é uma empresa que cuida da vida dos seus funcionários. E eu acho que essa galera não cuida da vida dos seus funcionários. Eu acho que é uma aberração, uma tristeza, para falar bem a verdade. E acaba de ficar pior, né? Porque a Globo rescindiu o contrato, parece que não vai ter transmissão mais de jogo e acaba assim, tem jogo para ninguém ver. É a parte jurídica que eu até agora não entendi o porquê da pressa. Por mais que... E aí, outro dia o BAP lá foi no programa e eu fiz o meu papel de entrevistador e perguntei, ele respondeu e eu não vou ficar discutindo com ele, ninguém conseguiu me explicar por que precisava voltar. Tão depressa. O Flamengo, naquele dia lá, no primeiro jogo, teve um prejuízo de R$152 mil só com o Maracanã para voltar o jogo. No dia 18 de junho, contra o Bangu. Então, assim, se o Flamengo, por exemplo, ele não tem direitos de TV, né? Ele não tem a grana vindo da TV. Ele não tem... Então, assim... E se tem uma grana que está pendente da TV, você tem que negociar com a TV, tem que explicar, temos uma pandemia, a TV vai explicar as razões dela, o clube vai explicar, e eles chegam no entendimento. Mas você não precisa jogar para ter esse entendimento. Você precisa entender, né, o jogo não vai ser agora, o jogo vai ser depois, enfim. Vocês têm que sentar e conversar. Até agora, não aceitei as explicações que foram dadas. Por quê? Vai ter... Assim, a única coisa que eu entendo disso é que faz parte de algo maior. Tem coisas por trás que a gente não sabe. Uma parte a gente já entendeu. Mas eu não vou ficar discutindo com esses caras, né? Se eles querem ir lá e botar a vida dos atletas deles em risco, tá bom. Mas eu não entendo. Agora, falando sobre a Champions, né? Como é que tem sido para ver esse retorno aí? Vai ser uma Champions louca, né, cara? Jogos únicos, sede única. Como é que tem sido aí? Já chegou algo na Turner com um comunicado? Chegou o que chegou para todo mundo, né? Que vai ser em agosto. Mas, assim, outro dia Portugal também voltou lá. Lisboa voltou a ter distanciamento, a ter isolamento. Então, não sei, cara. Não sei como é que vai ser. Mas nós estamos prontos para transmitir na hora que acontecer. Vai ser uma Champions bem diferente, porque eu acho que tudo pode acontecer, né? Vai ser esquisito, né? Então, vamos esperar. Eu acho que essa Champions pode pintar muita surpresa por aí. Jogos de 3 em 3 dias, né? Tem, por exemplo, a Atalanta pode ser campeã da Champions. Qualquer um pode ser campeão, cara. Qualquer um. Eu acho que essa Champions vai ser bem, bem legal, bem legal. Se ela acontecer mesmo em agosto, né? Porque eu sou meio... o pessoal fala, o Brasileirão vai começar na... Calma.
mas estamos prontos para começar para acontecer em agosto, né? Estamos prontos. André, falando agora sobre uma pessoa aqui que já foi convidado nossa, né? O Zico, foi o nosso primeiro entrevistado aqui. Trabalhou com vocês, né? Como é que foi trabalhar com o Galinho? Ah, foi muito legal, cara, porque o Galo virou um grande amigo, né? Então eu rodei muito o mundo com ele, a Europa com ele. Então a gente acabava aqui, pela nossa rotina, eu estava muito colado com ele. A gente fazia os mesmos programas, a gente ia no mesmo horário para o estádio, a gente viajava no mesmo voo, a gente voltava no mesmo voo, a gente ficava no mesmo hotel. Então, assim, a rotina dos repórteres e dos comentaristas era um pouquinho diferente da nossa. Ela é um pouco diferente. Então, eu estava muito, muito grudado com ele nas viagens. Então, eu tive o privilégio aí de rodar o mundo com o Zico. Foi bem legal. Ele virou um grande amigo e é um cara que eu aprendi a admirar ainda mais depois que eu conheci. Ele é maravilhoso. E como é trabalhar com esse pessoal aí que foi do mundo da bola, que chegou a jogar lá dentro? Ah, cara, eu sei que tem muitas resistências, né? Tem uma galera principalmente uma galera mais nova, que é muito resistente ao cara que fala, eu já tive lá, mas eu respeito muito isso, cara. Eu acho que o fato de já ter estado lá, ele conta demais. Acho que contribui muito para uma transmissão, para uma cobertura, ter alguém que viveu isso. A gente tem comentaristas que são perfeitamente capazes de opinar para vários temas, de várias formas. E eles têm a sua importância. Mas, às vezes, cara, comentarista que nunca nem viveu um ambiente, um grupo, um vestiário, o cara nunca nem pelada jogou no clube. O cara não sabe o que é o vestiário, o cara não sabe o que é o dia a dia. Então, eu acho que o cara que viveu... E é um mundo diferente, né? Eu acho que o cara que viveu isso e contribuir e ter esse encontro, né, ter esse reforço de opinião de um cara que viveu isso, eu acho muito, muito bom. Eu sou um profundo defensor de colocar... Claro que a pessoa tem que saber se expressar, a pessoa tem que saber... Existe uma série... Não é qualquer um. Porque ele jogou, ele... Não é. Mas tem gente que faz a diferença. Com certeza. André, nosso tempo está acabando aqui. Quero agradecer a sua presença aqui no Jogar Ensaiada. Somou demais pra gente. Eu tive a oportunidade de, em 2018, fazer um trabalho como narrador na rádio aqui da minha faculdade. Longe de ser um profissional como você, mas estou começando a minha caminhada. E você é uma das minhas inspirações, cara. Cada jogo do esporte interativo, para mim, é uma aula. Então, eu quero agradecer por você ter batido esse papo comigo aí, que foi muito bacana e vai significar para mim pro resto da minha vida. Pô, imagina, cara. Sucesso aí para você. Obrigado pelo convite. E, obrigado a todo mundo que acompanhou aí, todo mundo que mandou mensagens. E brigadão, cara. Parabéns aí. E tô acompanhando aí, tô te seguindo. Valeu. Valeu, André. Obrigadão, galera. Esse foi o André Henning aqui no Jogar Ensaiada. Mais tarde, completa no YouTube. Valeu, André.